Deus tinha um tempo novo na vida de Saulo. Ninguém dava nada para Saulo. Saulo perseguia os cristãos. Saulo estava completamente fora dos propósitos, dos caminhos do Senhor. Mas Deus, através de Jesus Cristo, permitiu o Senhor estar indo em Damasco para ter um encontro com Saulo. Porque Deus, através de Jesus, Ele teve um encontro com Saulo para mudar a história dele. Porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua família através da sua vida. Toda a sua família vai ser salva. Mas isso depende de mim e de você buscarmos ao Senhor a tempo e a fora de tempo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu canso de dizer isso. E expresso em dizer novamente que o alvo da sabedoria é a maturidade. Quando você adquire sabedoria, meu querido, você adquire maturidade. Deus cria oportunidade. Deus criou uma oportunidade para Saulo de Damasco. E a história diz que quando Saulo, ele caminha durante 3 dias, Deus vai visitar o profeta Ananias. Ananias agora é visitado por Deus de uma forma bem clara, de uma forma bem simples. Deus vai dizer para Ananias: Ananias, está vindo aí um homem da rua, chamada direita, por nome Saulo de Damasco. Coloque a mão, ora. A Bíblia diz que Ananias vai questionar ao Senhor, dizendo: Senhor, já ouvi tanta coisa desse moço, desse rapaz, como assim o Senhor quer que eu vou orar, vou colocar a mão? Aqui que está o segredo, irmãos. Nós temos que aprender e colocar em prática a palavra de Deus. Não temos que ser só ouvinte da palavra de Deus, mas sim praticante da palavra do Senhor. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E o terceiro, amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. O amor de Deus atingiu também Ananias. Ananias ouve a voz de Deus, e quando ele encontra com Saulo, ele já cumprimenta Saulo dizendo: irmão Saulo, o Senhor que te visitou em Damasco me pediu para colocar a mão e orar. E a Bíblia diz que imediatamente Saulo foi curado, Saulo foi liberto, Saulo foi transformado pelo poder da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Guarda isso no seu coração. Olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles os que buscam, para aqueles os que amam. Deus, através de Jesus, criou uma oportunidade para Saulo, para alcançar muitas vidas. E a Bíblia diz que quando Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo, lá no capítulo 16, eu vou um pouco para frente, a Bíblia diz que agora Saulo já não é mais Saulo, mas Saulo se tornou Paulo. E Paulo agora cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, sendo um judeu abençoado, a Bíblia diz que Deus vai levantar Silas para caminhar com ele. Irmãos, Deus nunca vai deixar você só. A partir do momento que você levantar a mão e aceitar Jesus como o único suficiente Salvador para a sua vida, Deus sempre vai colocar pessoas no seu caminho para te abençoar. Porta de emprego vai abrir. Se tem enfermidade, vai ser curado. Se está passando pelo dia mal, você vai suportar, porque feliz é o homem e a mulher que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Palavras de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. E agora Paulo vai estar com Silas ali na cidade de Filipe, e algo me chama a atenção, que quando eles começam a evangelizar, falar do amor de Deus, pregar a palavra, no mundo espiritual, o maligno, ele começa então a agir, a trabalhar. Mas Tiago capítulo 4, versículo 7, devemos aprender algo da parte de Deus, que quando submetemos a Deus, o diabo ele tem que bater em retirada, meus irmãos. O diabo ele pode até tentar contra a minha vida e contra a sua vida, mas ele sempre vai cair, porque Deus ele é fiel para cumprir a tua palavra. Quando Deus ele te dá o discernimento, o Espírito Santo, quando você levanta a mão e aceita ele, ele passa a ter compromisso com você, mas não mais com o mundo. E Paulo agora tendo esse compromisso de ser um pregador, de ser um evangelista, de ser um ganhador de almas ali em Filipe com Silas, a Bíblia diz que havia uma mulher, aleluias, aquela mulher se encontrava possessa de legiões.
Aquela mulher se encontrava adivinhando as coisas para poder desfrutar das carências das pessoas. Aquela mulher estava ali para fazer aquilo que não agradava a Deus, mas sim a ela, revelando coisas que não agradam a Deus. Mas Paulo, ao perceber aquele relato, ele expulsa o espírito daquela mulher. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, meu querido? Que nós temos a autoridade vinda por Deus para expulsar sim demônios, para expulsar sim a inveja, para expulsar sim o olho gordo, para expulsar sim a mentira, a contenda, a fofoca, tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós temos autoridade para expulsar das nossas vidas espiritual, principalmente sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque acima de tudo, Deus na sua vida. Em segundo lugar, você tem que entender que é a palavra de Deus. E assim vai sucessivamente para a glória de Deus. Então, quando Paulo ele expulsa o espírito daquela mulher, a Bíblia diz que imediatamente eles é levado preso para uma praça pública, para um lugar onde eles vão ser envergonhados, chicoteados, amassados, humilhados, aonde eles vão passar pelo dia mal. Mas o texto diz claramente que Paulo ele permaneceu em si com Silas e ele suportou a provação pela palavra de Deus, pelo evangelho genuíno de Jesus Cristo. E o texto diz que ali naquela praça eles é humilhado e depois é levado preso em uma cela escura e fria, em um lugar de muito sofrimento. É como se fosse um casulo. É um lugar aonde só existia ele, o seu amigo Silas, a presença de Deus, o Espírito Santo. Um lugar terrível que eles estavam, meus irmãos. Mas algo me chama a atenção, que ali naquele presídio, a Bíblia diz que por volta de meia-noite eles começaram a adorar ao Senhor. E aqui eu aprendo algo muito importante sobre a adoração, que o culto ele começa a partir do momento que você entende, que você abriu os olhos e começou a respirar. O culto não é só num templo, porque a igreja somos nós. O culto começa a partir do momento que você levanta da sua cama e começa a dizer: Senhor, obrigado. E começa a colocar louvores, escutar louvores, a ler a palavra, a agradecer a Deus pelo dia, pelo ar que você está respirando, pelo alimento, pela sua família. Esse é o culto racional e não sentimental. Então Paulo ele entende que ele precisa ali naquele momento pior da sua vida adorar o Senhor. E quando Saulo começa a adorar o Senhor, a Bíblia diz que algo acontece naquele exato lugar. De repente houve um terremoto, as cadeias foram quebradas, o próprio carcereiro que levou Paulo e Silas para aquele lugar correu até eles e disse: o que eu devo fazer? Ele tentou pegar sua espada para se matar, para tirar a sua própria vida, porque naquele tempo no Antigo Testamento a ordem era: toma conta, a ordem era: vigie, tome cuidado, não deixa algo acontecer. O medo daquele homem foi tão grande que ele tentou se matar, mas Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, aleluia, respondeu para ele claramente, como está escrito aqui no versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, meu querido. Irmãos, haverá momentos na sua vida a qual você vai ter que profetizar com todas as suas forças, independentemente da situação do seu próximo, independentemente da situação que você pode encontrar na sua jornada, no seu caminho. Você vai ter que dizer com todas as forças: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus não vê como o homem vê, Deus vê como o Filho Jesus vê. E as palavras de Paulo atingiu o carcereiro. A Bíblia diz que aqueles homens foram libertos e foram cultuar a Deus na casa de Lídia, e houve salvação naquele lugar. Em nome de Jesus, irmãos, assim como Deus me resgatou um dia, há 8 anos atrás, quando eu levantei a mão e aceitei Jesus e passei por um processo,
E eu já estou aqui ministrando a palavra. Eu tenho certeza e creio pelo poder da palavra de Deus, que não vai ser a religião, não vai ser a doutrina, não vai ser um ambiente, não vai ser pessoas, mas sim vai ser Deus, vai ser a palavra que vai te libertar e vai alcançar a sua família, e você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque é muito fácil julgar, é muito fácil falar, é muito fácil apontar, é muito fácil achar que Deus ele não vai fazer, mas Deus sempre vai fazer, porque a boa, perfeita vontade dele sempre é agradável. Deixa eu deixar um exemplo aqui. Muitas pessoas pregam, muitas pessoas dizem: olha, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Ali, irmãos, Moisés não mais existia. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, só dando uma pincelada para você entender aonde eu quero chegar. Então Deus disse essa palavra para Josué: